Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador de Conselhos de Consultor. Estou a fazer este vídeo, vou tentar fazer uma série deles sobre este assunto, para de alguma forma desmistificar a questão de normalmente as pessoas têm baixos rendimentos, dizem que não é possível poupar. Enquanto eu julgo que isso não é bem assim, a gente tem que se adaptar de alguma forma ao nosso dia-a-dia e conseguir estruturar as nossas entradas e as nossas saídas de forma a conseguir que haja poupança. Só dessa forma é que nós vamos conseguir ter o dinheiro a trabalhar para nós e não o contrário. Nós no Conselho do Consultor temos tentado fazer esse trabalho de alguma forma, e este vídeo é para passar um bocadinho por aí, numa perspectiva da questão do fundo de emergência e também questionar, às vezes, a forma como nós achamos que as coisas estão estruturadas na nossa vida e muitas vezes na nossa cabeça, que às vezes é o mais difícil. Eu se puder poupar 5 euros por mês, não é por ser pouco que eu tenho que o deixar de poupar. Muito pelo contrário. Eu tenho a tentar poupar esses 5 e depois ir acrescentando mais 5. E às vezes dá a sensação que porque só sobra 5 euros por mês, como é tão pouco, nem vale a pena estar a poupar. Isso é exatamente errado. Aí é que começa muitas vezes a dificuldade da poupança mensal. Ou seja, primeiro esses 5 euros, nós não podemos estar à espera que eles sobrem. Tem que ser a primeira coisa que nós devemos fazer, até antes de pagar ao nosso senhorio ou pagar ao banco. Nós temos que pagar a nós próprios primeiro. Ou seja, eu por mês tenho que poupar 10 euros, 5 euros, seja o que for. Mas sai logo no início do mês esse valor e deixa de estar na minha conta. Ou seja, eu quando vou ao multibanco, não está lá esse dinheiro. Porque é muito importante, às vezes, uma forma... Há quem utilize ficheiros em Excel, há quem... Aliás, nós daqui a pouco até lhes vou falar do nosso e-book, onde temos um ficheiro que dá para fazer isso. Mas às vezes, se nós pegarmos no extrato do mês passado, nós conseguimos ver o que é que andamos a fazer no mês passado. E podemos tentar que não aconteça no mês seguinte. Muitas vezes o extrato bancário, seja no multibanco, seja no online, é o suficiente para nós percebermos o que é que andamos ali a fazer e que se calhar este mês ou no próximo mês não devemos fazer. E se calhar até andar com ele no bolso, dobradinho, ali a dizer este mês não vou fazer isto, e no mês, e de alguma forma até utilizar a folha de trás para ir apontando desse mês e de alguma forma controlar isso. Mas o essencial é que nós coloquemos as nossas poupanças, elas saiam logo no início do mês. Isso é o mais importante. Seja 5, 10, 15, 20, 30 euros, seja o que for. Se depois no final do mês sobra mais qualquer coisa, espetacular, vamos lá acrescentar. Mas não podemos ficar à espera do final do mês. Tem que ser exatamente ao contrário, ok? Portanto, tenham muita atenção a isso. A questão do fundo de emergência, que dos questionários que nós fizemos, surpreendentemente, muitas pessoas não sabem o que é o fundo de emergência. Aliás, eu queria-vos pedir para acompanharem o nosso Instagram. Eu vou até deixar o link para vocês o fazerem, porque é lá que nós muitas vezes fazemos esses questionários antes de fazermos os vídeos. E é importante nós termos esse feedback. Eu pensei que qualquer pessoa sabia o que era o fundo de emergência e, na realidade, não foi isso que eu encontrei. Da soma dos vários questionários que nós fizemos nas várias redes sociais, chega aos 20% de não saberem. Aliás, ultrapassa os 20% de não saberem o que é o fundo de emergência. O fundo de emergência é essencialmente a poupança mais importante que nós temos. Porque, ou seja, eu preciso ter uma poupança, ou seja, eu preciso ter de lado, há quem defenda 6 meses, há quem defenda 1 ano, há até quem defenda 3 meses, ou seja, eu tenho que ter o valor suficiente para pagar os meus custos durante 6 meses. Porque se eu não tiver, muito facilmente posso, de alguma forma, sei que estar aqui a criar um alarmismo, posso destruir a minha vida, mas é a realidade. Ou seja, imaginem que de repente fica desempregado, por algum motivo não tem direito ao fundo de desemprego, ou até mesmo tendo ao fundo de desemprego ele um bem de imediato. Portanto, há muitas situações que podem acontecer, e nós, se não estivermos precavidos, facilmente deixamos de pagar a prestação da casa. E, meus amigos, deixamos de pagar a prestação primeiro, segundo mês, terceiro mês, a coisa já começa a doer. É que, entretanto, depois é custos em cima de custos. E se estamos sujeitos a perder a nossa casa, só porque não temos isto.
Ou então, quer dizer, deixamos de comer, quer dizer, eu conheço, infelizmente, quando eu tratava de créditos de habitação, havia muitas situações em que eu tinha que ensinar, e orgulho-me disso, às vezes as pessoas ficavam um bocado envergonhadas, mas eu acho que tem muito mais a ver com a nossa educação em Portugal do que outra coisa qualquer, porque, infelizmente, não há literacia financeira nas escolas. Mas esta questão de muitas vezes eu olhava para os tratos das pessoas e percebia que ali havia muitas vezes falta de organização. Então eu explicava-lhes o que é que as pessoas deviam fazer, de forma a terem um extrato, como eu dizia, um extrato mais bonito para apresentarmos ao banco. E muitas vezes consegui poupanças significativas das pessoas, e que, entretanto, depois continuaram a poupar, até porque os PPRs que os próprios créditos de habitação exigiam. Portanto, às vezes é um bocadinho esta questão de nós percebermos o que é que podemos fazer. Mas o fundo de emergência, meus amigos, para mim é o mais importante. Antes de qualquer poupança que eu faça para investir, eu preciso ter um fundo de emergência que esteja fácil de acesso, em que se eu precisar, ele tem que estar, eu tenho que ter a liquidez, eu tenho que ter uma liquidez rápida, ok? Portanto, é daquelas coisas que eu estou sempre a bater e vou continuar a bater. Todos nós devemos ter um fundo de emergência, no mínimo de 6 meses. No mínimo de 6 meses. Aliás, esta pandemia veio exatamente, se calhar, reforçar essa situação. E vamos ver agora com esta questão das moratórias, do fim das moratórias, se as pessoas não andaram a aproveitar para fazer o fundo de emergência, andaram só a gastar o dinheiro e ele agora vai ser necessário. Vamos ver se isso não vai trazer problemas a muitas famílias. Eu espero que não, e espero que as coisas sejam diferentes. Mas, essencialmente, o fundo de emergência, meus amigos, é essencial. Portanto, qualquer poupança que vocês façam, se não tiverem um fundo de emergência, é para aí que deve ir a poupança, ok? É nesse sentido que nós devemos fazer a poupança. Portanto, essencial, pagar a mim primeiro logo no início do mês e criar esse fundo de emergência. E qualquer poupança que aconteça antes, seja com rendimentos baixos ou rendimentos altos, o fundo de emergência é essencial. Agora, quando nós temos rendimentos baixos, e eu também já passei por isso, portanto, e também bem da educação dos meus pais. Os meus pais sempre tiveram rendimentos baixos e conseguiram construir uma casa, não tiveram acesso a crédito de habitação, e hoje em dia provavelmente têm mais poupança do que eu, mas tem a ver com essa educação, e a poupança sempre foi uma coisa significativa. Sempre foi uma parte do dinheiro quando chegava, era sempre para meter no banco e poupar. E aqui temos que fazer exatamente a mesma coisa. O essencial seja 10, 15, 20 euros, o importante é nós, logo no início do mês, e cada vez mais os bancos têm essa capacidade, em que conseguimos automaticamente agendar essa saída do dinheiro da nossa conta à ordem, e passar, seja para uma poupança, como eu digo, se não houver uma poupança, um fundo de emergência, o essencial é colocar numa poupança em que seja fácil acesso, em que eu consiga liquidez rápida. Se não, entretanto, mas nos próximos vídeos que nós vamos tentar fazer, também vamos tentar falar um bocadinho de produtos que possamos de alguma forma alocar até investimentos mais baixos, ok? Mas, aliás, uma das coisas que nós fizemos no Conselhos do Consultor, e já tem algum tempo, foi um e-book em que nós temos cerca de 110, embora a atualização, estamos a fazer uma atualização com mais dicas, mas essencialmente estamos aqui a falar de dicas que, e este e-book já foi descarregado mais de 15 mil vezes, o que para nós é espetacular. É grátis, eu vou deixar o link, atenção, é grátis. Às vezes temos muitas pessoas a questionar-nos quanto é que têm que pagar. Em que nós falamos exatamente da importância da poupança, tudo o que é necessário, mas tocamos aqui em vários campos, na compra da casa, o crédito de habitação, os seguros, a compra do automóvel, a manutenção do automóvel, os combustíveis, os cartões bancários, supermercado de alimentação, aquecimento da casa, arrefecimento da casa, água, eletricidade, filhos, poupar em família, roupa, organização e disciplina pessoal. Ou seja, esta é aquela questão que eu vos falava há pouco do fecheiro que nós temos, que vos pode ajudar. Mas as dicas são muito simples, ou seja, tentamos ter aqui uma linguagem também muito simples, de forma a que qualquer pessoa consiga perceber. E essencialmente,
cá está o ficheiro, basta clicar no link e conseguem descarregar o ficheiro, onde vocês conseguem ter aqui um controle de despesas em que conseguem colocar aqui por mês durante o ano todo e que pode ser muito essencial para percebermos muitas vezes onde é que estamos a gastar o dinheiro. Mas pronto, e eu desafio qualquer pessoa a que leia estas dicas e não consiga, aqui uma dica em que consiga poupar. É muito difícil que não consiga poupar. Claro que algumas delas necessitam de algum esforço, não é? Quer dizer, quando nós falamos em poupar, nós, à partida, teremos de abdicar de algo. Mas daqui a pouco eu também já vou falar de uma questão que a gente às vezes tem que mudar um bocadinho a nossa mentalidade e essencialmente passa por aí. Mas isto só para vos dizer que temos um e-book que vocês podem descarregar e há muitas coisas no nosso dia-a-dia que nós de alguma forma conseguimos poupar sem dar a inventar muito. Aliás, eu neste confinamento, por acaso há dias até comentava isso, neste confinamento, até vamos falar de água e eu neste momento já estou a ficar com a garganta seca. Neste confinamento, nós aqui em casa consumimos bastante água e normalmente era água comprada, garrafões de água. E durante o confinamento, a determinada altura, nós, tudo que pudéssemos de alguma forma conseguir para sair de casa, nós tentávamos. Então, junto dos meus filhos, com a minha mulher, há aqui uma fonte próxima, onde tem um espaço grande para brincar, porque passam muito poucos carros. Então, eu decidi, olha, vamos à água, temos uma carrada de garrafões vazios, até podemos aproveitar e de alguma forma é reciclar. O certo é que, a partir daí, mesmo quando saiu o confinamento, nós continuamos a ir. Ainda hoje lá fomos, e por isso é que me estou a recordar dessa situação. O certo é que eu vinha a fazer contas e até vinha a falar com a minha mulher, com a Cláudia, e dizia-lhe quanto é que custava mais ou menos o garrafão de água. E ela dizia-me que dependia das marcas, mas as médias que nós tivemos a ver andaria à volta de €1 por cada garrafão. Portanto, nós estamos a poupar por mês mais de 10 euros de água com esta situação. Ok? E é uma coisa, um pormenor, não é? É um pormenor, mas estamos a falar de 10 euros de poupança. Esses 10 euros de poupança podem fazer muita diferença, mais à frente. E a gente, às vezes, era aquilo que eu dizia há pouco. Nós temos que olhar para 1 euro de poupança como poupança. Nós não podemos achar que só quem consegue poupar 10 euros, ou 20 euros, ou 30 euros, ou 40 euros por dia, ou uma coisa assim qualquer, é que isso é poupança. Exatamente ao contrário. E eu vou-vos mostrar do que é que estou a falar. Estou-vos a falar de uma situação em que a gente às vezes não percebe e que temos que perceber para pôr o dinheiro a trabalhar para nós, seja a poupança de 1 euro, 2 euros, 3 euros, seja qual for. Imagine, vamos falar da questão da água. Vamos imaginar que eu poupo 10 euros ou seja, por mês vou colocar 10 euros de poupança e todos os meses vou acrescentar mais 10 euros de poupança. A taxa de juro, isto aqui vai dar mensal, portanto o ideal é dividir aqui por 3, vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas pronto. Vamos pôr 0,25, que dá poupança mensal, e vou colocar, imaginem, 12 meses, ou seja, 10 anos. Ora, vamos ver se eu estou a fazer isto como deve ser. Ok. Portanto, eu tenho uma aplicação inicial de 10 euros, primeiro mês faço a poupança, depois tenho uma aplicação, durante estes 10 anos, poupo 1.200 mais os 10 que tinha iniciais e tenho de juros 184 euros e o acumulado 1.394 euros. E estamos a falar, e aqui conseguimos ver a poupança nos 120 meses, e estamos a falar de poupar 10 euros por mês de uma situação que eu já gastava e deixei de gastar. Ok? E como isso há muitas situações, roupa que nós temos usada, que podemos vender. Aliás, vocês olhem para o e-book que não falta lá, são situações. A questão da casa, do crédito de habitação e dos seguros de vida, que é uma poupança enorme e muitas vezes as pessoas acabam por não se mexer e podem conseguir uma poupança enorme.
E estamos aqui a falar de situações que às vezes é só nós mexermos, é só questão de pedir ajuda, é só nos telefones igual, quer dizer, na televisão igual, na luz igual, a gente às vezes tem que tirar um bocadinho para apertar com essa malta e se não conseguir, e hoje em dia há simuladores em todo lado, para tudo, em qual é o melhor para si, mete lá os dados, bem ao conselhos do consultor, o que não falta lá são artigos sobre isso, portanto, é difícil hoje em dia nós não conseguirmos poupar. Portanto, esta questão de ser 1 euro, ou 2 euros, ou 10 euros, é importante nós percebermos que cada euro poupado pode significar, daqui a algum tempo, um valor significativo. Aliás, se nós virmos aqui no ficheiro, se nós formos ver quando estamos quase no final, nós estamos a poupar, é significativo, não é? Estamos aqui com 3 euros por mês, embora esta questão aqui de ser mês, para nós faz alguma confusão, mas eu vou ver se também faço um vídeo sobre esta questão do juro composto e pôr o dinheiro a trabalhar para nós, porque isto é muito importante. Cada vez mais há aplicações que pagam mensal, investimentos que pagam mensal. Portanto, isso pode funcionar dessa forma, mas de qualquer forma aqui os juros estão a metê-lo a 3%. Hoje em dia temos PPRs com rentabilidade de 3%. Aliás, basta ver os nossos vídeos há 5 anos e conseguimos isso. Portanto, estamos aqui a falar de uma poupança que nós estamos a ter 10 euros por mês, só porque alteramos algo na nossa vida, e por mês estamos a poupar aqui já nos últimos tempos 3 euros. Ok? Portanto, de 10, 3. Estamos a falar de 30%. Ok? E estamos a meter o dinheiro a trabalhar para nós. Porque eu, no final disto, tenho 1.394 euros. E estamos a falar de 10 euros de poupança. Não estamos a falar aqui de uma enormidade. Ok? Portanto, qualquer euro que nós possamos poupar é importante e é essencial. Mas outra coisa que eu queria aqui, de alguma forma, até para esta questão de conseguir poupar com rendimentos baixos, que é o nós darmos valor à nossa poupança, ao nosso custo-hora. Muitas vezes eu tenho a ideia que as pessoas utilizam mal a noção do custo-hora, não fica bem... como é que eu hei de dizer sem estar aqui a chocar? É importante que nós percebamos quanto é que, de facto, nós ganhamos à hora, ok? E eu vou dar aqui um exemplo para vocês perceberem o que é que eu quero dizer e o que é que isso pode mudar a nossa mentalidade quando estamos a falar de poupança. Vamos imaginar que ganhamos 700 euros por mês, ok? Depois, desses 700 euros por mês, nós estamos aqui a falar logo, e é isto que é aqui importante, vamos tirar aqui logo 100 euros para a nossa poupança. Para nos pagar a nós próprios. 100 euros. Estes 100 euros saíram logo da conta. A seguir, tenho, vamos imaginar que tenho o meu crédito ou a minha renda, 200 euros. Ok? E depois, para os custos do dia-a-dia, seguros, alimentação, água, luz, essas coisas todas, 300 euros. Ok? Isto no final há de sobrar qualquer coisa como 100 euros. Ok? E aqui que entra aquilo que eu quero que vocês de alguma forma entendam. Vamos imaginar que, e arredondado, eu estou aqui a colocar valores arredondados para não estarmos aqui a perder muito tempo. Aqui a ideia é vocês perceberem a lógica. Vamos imaginar que trabalhamos 200 horas por mês. Isto vai dar, do dinheiro que me sobrou, 50 cêntimos à hora. É quanto eu ganho. É com esta ideia que nós temos que ficar. Porque de todos os custos que eu tenho fixos e que eu preciso, isto é o que me sobra e automaticamente, e atenção, muitos de vocês podem estar, mas eu já poupei 100 euros. Esqueçam isso. É importante vocês fazerem esse trabalho. Ok? Porque do que sobra, o essencial é vocês perceberem também que ainda podem poupar mais qualquer coisa. E é aqui que eu quero chegar com esta lógica que me foi acompanhando durante algum tempo da minha vida e que depois me criou esta vontade de poupar, porque isto depois acaba por ser engraçado, porque nós, de alguma forma, começamos
com o bichinho de poupar e depois perceber onde é que eu tenho aqui este dinheiro, o que é que eu vou fazer este dinheiro que eu poupei, vou investir aqui, vou investir acolá. E isso é um bicho engraçado porque nos leva a poupar mais e é importante que isso aconteça, mas temos que chegar a essa fase. Mas isto aqui mentalmente, o que é importante é que percebamos que sobram-nos 100 euros, eu trabalho 200 horas por mês, cada hora de trabalho minha são 50 cêntimos. Portanto, vamos imaginar que eu tenho um jantar de amigos e a malta me convida e eu sei que naquele restaurante normalmente há à volta de 20 euros por mês. De 20 euros por pessoa. Portanto, eu sei que vou gastar 20 euros. Se eu dividir isso pelo número de horas, vão ser 40 horas de trabalho. 40 horas para este jantar. Ok? E é isto que eu quero que vocês percebam. E quando está a falar aqui um jantar, qualquer coisa que queira comprar, são estas coisas que é importante nós percebermos. Ou seja, eu vou abdicar de 40 horas de trabalho para esse jantar. E não estou aqui a dizer que temos que deixar todos de jantar, ou temos que... Se calhar temos que dizer aos nossos amigos, pá, olha, eu a esse restaurante se calhar não consigo ir, ou então vou a seguir ao jantar, ou então fazemos em minha casa e dividimos a despesa por todos, e normalmente essas situações dá 5 ou 6 euros. Temos é que depois criar aqui, de alguma forma, estas situações, mas o essencial é mentalizarmos de quantas horas de trabalho é que eu preciso para ir comer àquele restaurante, comprar aquelas sapatilhas, comprar aquela camisola, ok? É importante termos esta noção, porque de qualquer poupança que eu consiga aqui, provavelmente depois vou conseguir multiplicar. Se eu conseguir poupar, vou conseguir multiplicar. E automaticamente essa poupança, o meu número de horas, se calhar vou-me valorizar a mim próprio. E depois pegar no dinheiro e colocá-lo a trabalhar para mim, como nós vimos no ficheiro dos juros compostos, que é juro a trabalhar em cima de juro, ok? E isto é muito importante. Mas o que eu queria deixar neste primeiro vídeo é esta noção de nós percebermos quanto é que, de facto, vale a minha hora de trabalho, não é? É importante isso. E sempre que nós vamos fazer algo, ter isso na nossa cabeça, quando vamos num carrinho de compras comprar qualquer coisa, vamos deixar lá estar durante um dia ou dois e perceber se de facto precisamos daquilo. Ou então fazer que vamos comprar e depois não compramos. Às vezes isso, há pessoas que têm a satisfação de dar-lhe essa satisfação, só o facto de estar a adicionar ao carrinho de compras. Isto pode parecer um bocado estranho, mas é a realidade. Mas normalmente o que eu utilizo é a questão de deixar ficar um dia ou dois e para perceber se de facto é aquilo que eu preciso daquilo, e grande parte das vezes posso garantir que percebo que não preciso daquilo, que era só a sensação da compra, que depois vou perceber e não necessito. Portanto, era um pouco por aqui que eu vos queria deixar esta dica mental, que é muito importante. Façam sempre este cálculo. Primeiro percebam quanto é que vale o vosso valor hora, e depois, sempre que tenha algo que vocês achem que não é essencial para vós, ou mesmo que acham que é essencial, percebam quanto é que vos vai custar. Tirando esta questão do normal, águas, luzes, pagar os créditos, porque isso já está associado, a poupança inicial, ok? E pronto, deixem os vossos comentários, é essencial para nós os vossos comentários. Subscrevam o nosso canal, porque isso também faz toda a diferença para que nós percebamos o que é que está a acontecer e nos ajudem. A questão de fazerem parte também do nosso Instagram também nos ajuda muito, porque nós fazemos lá muitas vezes questões antes dos vídeos, e é importante para nós também percebermos o vosso feedback, até para que os vídeos vão de encontro um pouco às vossas respostas, ok? Espero que tenha sido útil. Mais uma vez agradeço o bocadinho que estiveram aqui comigo. Um abraço e não se esqueçam de subscrever o canal e dar like.